Olá meninos do quinto ano, então nós vamos aí começar a nossa apostila do segundo bimestre e traz para nós o tema cidades, formas e funções. Então aí já dá para entender basicamente o que será trabalhado no nosso segundo bimestre. Nós vamos entender sobre a formação das cidades, principalmente cidades brasileiras, como que elas se formaram e qual que é a função de cada cidade. Nós sabemos que o Brasil hoje ele possui em média uns municípios de 5.570 municípios. Não são muitos municípios, né? Mas já se lembram vocês que nós havíamos estudado no bimestre que o Brasil ele é um país povoado, né? Ou seja, grande em sua extensão, já que sua população não possui uma quantidade suficiente de pessoas para ocupar o tamanho do seu território. Então, mesmo assim, nós temos aí 5.570 municípios espalhados aí por todo o território brasileiro. Então, nós vamos conhecer nesse segundo bimestre em relação à formação das cidades. Nós já vimos isso ano passado, mas nós vamos relembrar um pouquinho aí. Lá na página 4, nós temos aqui um pequeno texto, Cidades Brasileiras do Passado ao Presente. Nesse pequeno texto da página 4, ele vai contar em relação à formação das cidades. Então, principalmente aqui no Brasil, né? Vieram os portugueses, aqui formaram suas pequenas aldeias, né? Suas pequenas comunidades, podemos dizer assim, né? Acampamentos. E nesses acampamentos começou a gerar aglomeração. Dessas aglomeração nós temos aí a formação de vilas, né? Depois de vilas nós temos povoados, que é uma coisinha maior. E por final nós temos as cidades. E é onde nós vamos entrar agora no nosso segundo bimestre. Logicamente que quando os portugueses vieram aqui, volto a ressaltar para vocês, já havia habitantes, eram os índios. Então a forma de falar corretamente não é descoberta, é a redescoberta, porque aqui os índios já habitavam. Então lá na página 5 nós temos aí as cidades brasileiras. A maioria das cidades brasileiras elas foram crescendo, se desenvolvendo de forma espontânea. O que seria isso, professora? Então as pessoas foram chegando, ali foram morando e foi se organizando em uma comunidade. Então não houve planejamento, simplesmente chegaram e começaram a morar. E a partir daí formando então os municípios. Lembra vocês que município é uma área que abrange tanto a área rural quanto a área urbana, né? Então, a primeira forma de cidade que nós tivemos, né? A maioria dessas cidades que nós tivemos aqui no Brasil, elas surgiram de forma espontânea, não houve planejamento. Diferente das cidades planejadas. E aí o que vem na nossa cabeça? Brasília, né? Brasília foi uma cidade planejada, ela foi projetada, ela nasceu para ser a capital do Brasil. Mas se nós analisarmos as imagens, nós temos aí, né? Lá na página 5, nós temos a primeira vila que ocorreu aqui. Lembra o Tratado das Ilhas? Que é a vila de São Vicente. E hoje se tornou então, né, a cidade de São Paulo. Virando a página 6 e 7, nós temos exemplos aí de cidades planejadas. Mas e aí? Será? A nossa capital, Goiânia, será que Goiânia foi planejada ou ela surgiu de forma espontânea? Vou deixar essa questão para vocês, né? Para a gente pensar na próxima aula. Nós temos aí na página 6 algumas cidades que foram projetadas, cidades que foram pensadas para se tornar as grandes metrópoles, né? A primeira imagem nós temos Maringá, né? No Paraná, em 2014, olha que foto linda, acompanhem comigo uma apostila de vocês. Nós temos a capital Palmas, né, do Tocantins, que também foi uma cidade planejada. Aracaju, em Sergipe, também foi outra cidade planejada. E aí na página 7 também, continuando, nós temos uma pequena curiosidade, que você sabia.
aonde fala em relação ao Porto da Baía de Todos os Santos, né? Que no caso é o Salvador, que se tornou posteriormente a capital de Bahia. E aqui fala que em 1550 Baía de Todos os Santos, onde crescia a Vila do Pereira, foi construída a mão do rei de Portugal. A primeira cidade brasileira, Salvador. A finalidade era trazer mais gente para habitar a imensidão de terras do Brasil. Para planejar a cidade, o rei contratou engenheiros. A pequena vila começaram a chegar navios trazendo empreiteiros para dirigir a construção de edifícios públicos, pontes, igrejas, conventos e mercados. Traziam com eles ferreiros, pintores e encanadores. Volto a ressaltar com vocês, quando essas cidades elas são construídas, esses pequenos acampamentos, eles vão se tornando povoados, vilas, depois vai se tornando povoados, até se chegar ao quê? A uma grande cidade, sempre próximo a rios, né? Onde tem água aí para abastecer então essa cidade. E vocês vão fazer para mim a página 4. O que vocês vão colocar? Vocês vão deixar uma folha aí do caderno, vai fazer a capinha do segundo bimestre, bem linda, bem colorida. Pode fazer qualquer desenho aí pra gente separar o caderno, ok? Então vocês vão escrever segundo bimestre. Na outra folha, vocês vão fazer o cabeçalho. Do jeitinho que nós fazemos em sala. Vai soltar uma linha e vai colocar atividades da página 4. Então eu tenho aí da letra A a D. Vocês vão copiar e responder no caderno. Lembrando que vocês vão utilizar a caneta para copiar e o lápis para responder, ok? Tchau, tchau!